vivendo limpo, confessando tudo. Pastor, o que significa isso? Sabe que desde o final do mês de novembro, o início de dezembro, Deus começou a falar com a igreja que iria nos preparar para entrarmos em 2015 com uma estrutura de vida fortalecida. Algumas pessoas vieram cambaleando. 2014 tem sido um ano difícil. 2014 tem sido um ano de muita luta, altos e baixos. Tem sido um ano de muita guerra, muita perseverança. Tem sido um ano, sabem, que o Senhor tem nos capacitado realmente a vencer. E alguns chegaram ao final do ano cansados. Algumas pessoas estão vivendo há anos com alguns sentimentos na vida que não procedem de Deus. E o Senhor está trabalhando a igreja nesse sentido. E hoje nós vamos aprender a viver limpos. Limpos do quê, pastor? Da culpa. Porque a culpa é um sentimento que prende a vida. Hoje você precisa abrir o seu coração para a palavra de Deus, para que você deixe esse sentimento de culpa. Tem pessoas que estão amarradas, presas. Hoje você precisa confessar e deixar. Diga, confessar e deixar. Vamos a Isaías 10, 27, que diz assim: acontecerá naquele dia que o peso será tirado do seu ombro, o seu jugo, o teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. Agora sim, vamos orar ao nosso Deus. Pai amado e eterno, fala aos nossos corações, Senhor. Eu sei que o Senhor trouxe este povo bendito, este povo amado, este povo precioso até aqui, para que possam te ouvir, para que possam ser tratados pela tua palavra, e que hoje, que possamos dar o primeiro passo para nos livrarmos do sentimento da culpa. Alguém que entrou aqui nesta noite, Deus, e tem sido escravo de um sentimento, tem sido vítima deste sentimento. Hoje, recebemos que haja uma limpeza na vida do seu povo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito obrigado, meu filho. Meus amados irmãos, igreja vitoriosa, igreja poderosa, igreja bendita. Nós vamos entender hoje como se faz importante nós fazermos um autoexame do nosso coração, à luz da Bíblia Sagrada, uma análise, sabe, um check-up, para fazermos uma limpeza completa de todo o sentimento de culpa, porque a culpa é um sentimento que prende e amarra a vida das pessoas. Sabe que a culpa, ela pode ser por um erro que você cometeu, por uma falta que você cometeu na vida. Quando alguém comete um erro, comete uma falta, a pessoa se sente culpada. E a culpa ela é muito perigosa, porque a culpa faz você se sentir uma pessoa inferior. A culpa faz você sentir-se não merecedora daquilo que Deus tem para a sua vida. A culpa, ela sentencia a pessoa a viver, sabe, à margem, a viver como um fracassado, como um derrotado. Então, um filho de Deus não pode viver com este sentimento. Durante esses dias, nós estamos vendo o Senhor tratar a igreja, limpando as feridas, tratando, cicatrizando as feridas. Deus tem limpado a mente do seu povo de hábitos errados. Nós temos falado aqui, este mês foi um mês extraordinário, porque muitos testemunhos estão chegando,
Porque pessoas viveram muitos anos na obra de Deus cheios de vícios, sabe, cheias de sentimentos, trazendo uma carga, um jugo. E muitas pessoas estão há anos vivendo na obra de Deus que não conseguem se livrar de coisas erradas, vícios ocultos, pessoas que não conseguem arrancar a amargura do coração, pessoas que o tempo todo estão vivendo assim na obra de Deus. Sabe que Deus está cuidando muito bem da nossa igreja. Deus está tratando o interior da nossa igreja, o íntimo de cada filho. Então, esta questão que nós vamos tratar hoje, da culpa, ela é muito séria. Por que pessoas não conseguem ver solução para os seus problemas, pastor? Por que pessoas estão vivendo uma vida marginalizada? Por que pessoas estão vivendo, sabe, sem alegria na obra de Deus? O principal motivo que tem prendido as pessoas é a culpa. Sabe que a culpa, ela aprisiona. Porque a pessoa vive pensando assim, poxa, se eu não tivesse feito isso, mas se eu não tivesse tomado essa atitude, será que hoje eu estaria assim? Será que eu estaria assado? Vou dizer uma coisa, amado, isto é maligno, isto é diabólico. Sabe por quê? Porque algumas pessoas estão se culpando por uma decisão errada que teve na vida, por uma atitude que não teve, e a pessoa não se liberta da culpa. Por que eu fiz isso? Por que eu cedi a isso? Por que eu tive essa atitude? Por que eu tive essa postura? Por que se eu não tivesse feito isso, hoje eu teria tal vida, hoje eu estaria assim? Amado, a culpa aprisiona e mata. Você tem que se livrar desse sentimento. Até porque a culpa não pode trazer os anos passados. A culpa não vai reverter. O que adianta você pôr a cabeça no travesseiro e viver cheio de culpa, preso, amarrado? Olha, mas por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Então isso é a culpa. Sabe que a culpa também ela é muito perigosa? Porque ela torna o cristão, torna uma pessoa, numa pessoa desfavorável e desmerecida. Algumas pessoas dizem, eu não vou fazer tal coisa, eu não sou digno disso. Eu não sou digno de fazer isso, eu não sou digno. Isso é a culpa. Temos um pensamento aqui importante que eu quero compartilhar com a igreja. Estamos num caminho de recuperação, de mudança de hábitos e de vida. Neste caminho precisamos uns dos outros e fundamentalmente de Deus. Devemos estar dispostos a abrir o nosso coração e nos lavar pela palavra. Realinhar o nosso foco em Cristo. Então, o que é importante para que uma pessoa, pastor, ela se livre da culpa? Você tem que abrir o seu coração com sinceridade diante de Deus. Você tem que confessar os seus erros, sabe, para Deus, para que Deus possa tratar a sua vida e você se livre da culpa. Porque a culpa domina a mente, domina o coração, a pessoa fica presa. Volto a dizer, existem muitas pessoas na obra de Deus presas com o passado, amarradas ao passado. Sabe, a culpa condenando. Algumas pessoas não são felizes por causa da culpa. Algumas pessoas estão vivendo um período longo de infelicidade por causa da culpa, porque ficam se culpando. Poxa, mas eu não deveria ter feito aquilo. Sabe, se eu não tivesse tomado tal atitude aquele dia, hoje eu seria uma pessoa feliz, amado, a culpa não vai lhe trazer o passado de volta. O passado, como diz a palavra, é passado. Você tem que se livrar da culpa. Pessoas não são felizes, pessoas se culpam, pessoas se matam, pessoas trazem a depressão à alma, à vida, por causa da culpa. A culpa impede a pessoa de crescer, de ser o que Deus quer que ela seja. Porque a culpa não deixa você ter prazer na vida. Sabe, todos nós erramos, mas algumas pessoas erram
e ficam amarrados a um sentimento de culpa a vida toda. Sabe que algumas pessoas não avançam por causa disso? Ela lembra, eu não sou digno de fazer tal coisa, eu não sou digno de servir a Deus. Amado, você poderia nos ajudar, trabalhar na igreja, você poderia fazer alguma coisa na igreja. Não posso, porque tem culpa. Sabe, a mente é pesada, a pessoa vive se culpando, eu não posso, eu não sou digno. Imagina, sabe que uma pessoa, quando ela tem um sentimento de culpa, ela não assume compromisso? Não assume compromisso com Deus, principalmente, não assume. Quando você vê às vezes uma pessoa, tem capacidade, tem, sabe, condições de servir a Deus, fazer alguma coisa para Cristo, mas ela tem às vezes uma mente culpada, ela tem um sentimento de culpa na alma, ela não se compromete. Tem pessoas que não são comprometidas com a obra de Deus, porque elas têm um sentimento de culpa muito grande. Meu irmão, minha irmã, a culpa não deixa as pessoas ter prazer na vida, porque a pessoa diz assim, eu não sou digno de estar vivendo isso aqui, porque olha o que eu já fiz na minha vida. Olha, eu não sou digno de orar e pedir para Deus me dar isso aqui, porque o que eu já fiz na minha vida. Eu não sou digno de me colocar diante de Deus, porque olha a vida que, só Deus sabe o que eu já fiz na minha vida. Isso é maligno. Meu irmão, Deus quer que você se livre desse sentimento de culpa. O acusador é o diabo. A Bíblia diz que ele foi derrotado, ele não nos envergonha mais. Você tem que entender que você não precisa viver com esse sentimento. Sabe, todos erram. Agora, se você errou, você tem que se arrepender. Você tem que se arrepender e dizer, Senhor, eu estou arrependido, estou aqui confessando o meu pecado, eu quero deixar, eu errei. O primeiro ponto que a igreja precisa entender é que devemos entender que não precisamos mais viver com culpa. Que este peso já foi levado por Cristo. Você não precisa viver com culpa. Você não precisa viver se culpando. A culpa pode destruir relações. A culpa paralisa, adoece a vida. A culpa nos faz ficar amarrados ao passado e não progredirmos. Então tem muita gente que não progrediu na vida por isso. A culpa paralisou. Você não pode viver, amado, com isso, com esse sentimento. Às vezes são coisas antigas. A pessoa está presa a alguma coisa do passado e o resto da vida não avança. A culpa destrói relações, você tem que zerar. Você não tem que ficar olhando para o seu passado e dizendo, não, porque o meu passado passou. Diga, as coisas velhas já passaram. Salmos 32, versículo 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo, não há culpa. Mano, bem-aventurado é feliz. Feliz é o homem, sabe, que é perdoado. O Senhor já nos perdoou. Você tem que viver como bem-aventurado. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. A vida só é feliz se no espírito, se no coração não houver dolo, não houver culpa. A vida só é prazerosa de ser vivida se no espírito, no coração, não houver um sentimento de culpa. Senão um picolé que você vai tomar na praia, você vai dizer, eu não mereço esse picolé. Sabe que tem pessoas assim na obra de Deus? Às vezes você quer oferecer uma coisa melhor, a pessoa, eu não recebo isso. Tem pessoas na obra de Deus que você quer oferecer alguma coisa boa, não sou digno disso. Sabe o que isso é culpa? A pessoa se culpa pelo mundo. Sabe que às vezes a pessoa, Deus lhe proporciona uma vida boa, condições boas. Às vezes comprar uma roupa boa, uma comida boa. Você diz, não vou fazer isso. Porque tem milhares de pessoas morrendo no mundo. A pessoa traz a culpa do mundo para ela. Ela se culpa porque os outros não têm.
Ela se culpa porque a sociedade é assim, está passando privação. Amado, a Bíblia diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, não atribui culpa, em cujo espírito não há dolo, cujo espírito, cujo coração não há culpa. Um ser humano só consegue ser feliz quando ele não se sente culpado de alguma coisa. Quando ele não tem culpa no coração, quando seu coração está em paz. Então, a culpa ela é devastadora. A culpa devasta a vida. Quando a culpa destrói a confiança, não sobra nada. Sabe, muitas pessoas estão assim na obra de Deus, inseguras, têm medo. Pessoa vive... Sabe que tem pessoas na obra de Deus que quando ela tem o dolo, quando ela tem um sentimento de culpa, ela foge das pessoas. Tem gente que foge do pastor. Tem gente que foge. Sabe que isso começou no Éden. Começou no Éden. Quando Adão e Eva haviam pecado, Deus procurava eles pelo jardim. O que eles fizeram? Se esconderam. Porque havia dolo, culpa. Havia culpa. Tem pessoas, você fala assim, fulano, no final do culto, um minutinho de prosa no meu gabinete. Descobriu. Descobriu o quê? Descobriu. Está sabendo. Porque quando há dolo, a pessoa vive com medo dos outros descobrirem. Fica com medo de saber. Ai, se descobrir o que eu fiz. Se descobrir o que eu falei. E se descobrir o que isso é culpa, isso mata. Você imagina, você vem, vamos dizer da igreja, você vem à igreja, falou o que não devia, fez bobagem, falou contra o irmão, falou contra a liderança, falou, amado, falou, porque falar contra a liderança é falar contra Deus, falou contra Deus, falou bobagem. Aí você vem, aí, olha, amado, fiquei sabendo uns negócios, depois eu queria falar contigo. E a pessoa já fica, ai, descobriram, fulano deu com a língua nos dentes, aquela fofoqueira desgraçada, ela falou, e a pessoa, porque a culpa, isso mata, isso destrói. E um ser humano sem culpa? Amado, fiquei sabendo uns negócios aí, quero falar contigo. A pessoa já fica pensando, o que será que vai vir para mim aí? Será que é alguma oportunidade? Será que é alguma bênção? Será que é algum benefício? Porque a pessoa não fica pensando mal. Mas quando há dolo, a pessoa só pensa o mal. Quando há dolo, a pessoa... sabe, ela vai se curvando. Existem pessoas assim, amado. Sabe que algumas pessoas que estão na obra de Deus têm este sentimento de culpa que gerou insegurança, gerou medo. A pessoa vive fugindo dos outros. A pessoa vive pensando assim, meu Deus, se descobrirem o que eu falei. Meu Deus, se fulano souber o que eu fiz. Meu Deus, se as pessoas souberem o que eu andei aprontando. Amado, isso é dramático. É dramático viver dessa forma. É dramático você, sabe, viver. Isso é a culpa. Você acha que Deus nos levantou para vivermos dessa maneira? Você acha que Deus quer que você viva com esse sentimento de culpa no seu coração? A culpa faz a pessoa não aceitar compromisso, porque ela vive com medo. E se eu aceitar esse compromisso aqui, mas eu não sou o que pensam que eu sou, mas eu não sou essa pessoa, mas eu não sou isso. Isso é a culpa, isso é a culpa, isso que a culpa faz com as pessoas. Lá em Lamentações 3:40, diz algo importante para nós. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o... Sabe o que a palavra de Deus nos manda fazer aqui? Em Lamentações de Jeremias? Esquadrinhemo-nos, faça um inventário moral. Faça um inventário moral. Faça um inventário da sua vida. É necessário. Sabe? Se você quer avançar, você tem que vencer a culpa. Você tem que enterrar as memórias do seu passado.
Olha, mas se eu tivesse feito, não fez, amados, era. Mas pastor, é que se naquela oportunidade eu não tivesse, você disse, amado, agora se livre da culpa. Você tem que ter coragem para fazer isso. Tem que ter... Porque, pastor, eu não consigo entender por que eu estou amarrado com esse negócio até hoje. Porque eu não tenho raiva, não é questão de perdão, eu não sei o que é, mas é culpa, amado. É a culpa. Tem pessoas que estão vivendo debaixo da culpa, por isso a vida não anda. Sabe que o inimigo, ele é expert nesse assunto. Então tem que fazer um inventário moral. Não é para você acusar, porque quem acusa é o diabo. Sabe que aqui ninguém vive acusando ninguém. Quando alguém erra, você nunca me viu aqui na igreja, alguém errou, eu chamando aqui na frente, olha fulano, vamos aqui, fulano errou. Não, o acusador é o diabo. Nós não acusamos ninguém. Nosso ministério não é de acusação, de condenação, é de perdão. Nós não somos de Satanás, nós somos de Jesus. Quem acusa é o diabo, que já foi derrotado. Então nosso ministério é um ministério de reconciliação. Você tem que se livrar da culpa. Tem pessoas que se tornaram escravas de outras pessoas porque se sentem culpadas. Mas sabe, pastor, aconteceu uma tragédia na vida dessa pessoa, a culpa é minha. A culpa foi sua, foi. Você prejudicou, agora se livre da culpa. Senão você se tornará escravo, capacho de pessoas a vida inteira. Tem pessoas que estão vivendo assim. Eu tenho uma dívida com tal pessoa, e eu me sinto culpado se eu não fizer. Amado e amada do Senhor, você é maligno, tem que se livrar desse sentimento de culpa. A igreja está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está dizendo nessa noite. Porque senão você não vai conseguir olhar nos olhos de Jesus para lhe fazer uma oração. Sabe que uma pessoa com sentimento de culpa não ora? A pessoa se coloca de joelho diante de Deus, começa a orar, logo vem na mente um dardo. Você pecou. Olha a vida que você teve. Mas você lá atrás, você mentiu, você fez tal coisa. Confesse e deixe. Faça um inventário. Deus, estou me lembrando aqui, Pai, que dia tal eu cometi um erro, eu fui injusto. Eu não deveria ter agido dessa maneira. Pai, dia tal, eu usei os meus lábios de forma errada, eu fiz fofoca, eu não deveria ter me metido nisso. Pai, olha, eu tenho consciência, eu estou aqui dizendo, Deus, me perdoe. Você fez esta oração, se livra da culpa. Não tem que ficar se culpando. Sabe que Deus não fica olhando para você, lhe colocando peso e culpa. Nós devemos colocar, o ponto 2, devemos colocar nossos corações diante do Senhor, fazer um exame das nossas responsabilidades, vida, dar ouvidos ao que o Espírito nos fala, entender e aceitar as nossas. Amado e amada do Senhor, devemos colocar os nossos corações diante do Senhor. Faz isso, fazer um exame das nossas responsabilidades. Qual que é a minha responsabilidade? O que eu devo fazer? Como eu devo agir? Olha, Deus pede para você sondar, fazer um exame. Isso tem que ser um hábito na sua vida. Quando alguém não tem temor do Senhor, ela não está nem aí. Quando alguém não tem um temor de Deus, a pessoa faz, peca hoje, peca amanhã. Não estou nem aí. Você pega as pessoas... Só quando está fazendo coisa errada aí, que não tem Jesus, você acha que a pessoa chega de noite e ela fica, ai, que dor, que peso. Não fica. Mas quem tem Jesus, comete um erro, a pessoa fica, ai, Senhor, porque tem o Espírito. Então, você que é de Jesus, você tem que ter este hábito, desenvolver este hábito na sua vida. Então, Senhor, é com temor e tremor que eu estou aqui, pedindo que o Senhor sonde o meu coração, que o Senhor... Olha, o salmista ensinou isso, Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amados, nós temos o Espírito.
Nós temos que ter este hábito. Sabe, ele limpa a vida, ele limpa profundamente. Agora, seja profundamente honesto com você mesmo e com Deus. Seja honesto. Sabe quando você faz um exame? Por exemplo, quando alguém sente uma dor, a pessoa, fulano, será que isso aí não é gastrite? Não, isso é uma dor, é um negócio que eu comi, mal-estar. Fulano, eu tô com aquela dor de novo. Fulano, será que isso aí não é um gastrite, fulano? Não. Vai fazer um exame. Você não fala isso? Vai fazer um exame. Porque enquanto não se faz um exame, se nega. Enquanto não faz o exame, a pessoa diz, não, isso aqui é um negócio, e quando eu como muito chuchu. Chuchu me dá uma azia danada. Chuchu para dar azia, hein? Quando eu como chuchu é muito ácido. Chuchu, tem certeza? Quando não se faz o exame, você não assume o problema. Por que a Bíblia diz para você se examinar? Porque quando você faz um exame, você detecta que há culpa, que há um problema. E uma vez detectado, você se livra. Por que os médicos primeiro examinam, mandam fazer o exame, mandam fazer o ultrassom, que é o exame, e aí detecta o problema e aí vai cuidar do problema. Porque aí já não é uma suposição. Você pode... Não tem como você dizer que não é, está lá. Está lá. Aí, a partir daquele momento, você vai lutar contra aquilo, você vai vencer aquilo. Por que Deus manda fazer um exame? Para você examinar e ver na sua vida, se você encontra alguma coisa, se existe alguma coisa na sua vida, que tem lhe feito, tem sido um peso, tem sido uma culpa, que tem lhe impedido de seguir adiante em paz com Jesus. Meu amado, o cristão tem que andar de cabeça erguida. O cristão tem que andar de cabeça erguida. Toca o telefone, eu tenho paz para atender meu telefone. Alguém diz, tal pessoa quer falar contigo. Eu disse, bem, a hora que a pessoa quiser, fala para ela que eu estou aqui, pede para vir aqui. Ou em paz. E um cidadão com culpa? Ele lê um texto e diz, isso é para mim. Você põe um texto na internet, você fala alguma coisa, isso é para mim. Sabe que às vezes o pastor, o ministro, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele prega, e alguém está com dolo, alguém está com sentimento de culpa, a pessoa não recebe como sendo a palavra de Deus, acha que é uma indireta do altar? Sabia que tem gente que pensa assim? A pessoa vem para a igreja e Deus, fala, porque aqui quem fala é Deus nesse altar. Mas quando a pessoa está com sentimento de culpa, ela diz, isso é indiretinha para mim, isso aí é. Ou ela pensa, será que ele descobriu? Alguém deu com a língua nos dentes. Bem que eu sabia que eu não podia falar para fulano. Eu falei para fulano, ciclano, mas Beltrano não podia saber. Porque há culpa. A pessoa não tem paz. A pessoa vive 24 horas por dia, escrava da culpa. Será que essa é a vontade de Deus para mim e para você, amado? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Libertou ou não libertou? Eu gosto dessa expressão. Verdadeiramente sereis livres. Somos livres. Olha, nós temos o Espírito de Deus. Sabe, nós temos que ter este hábito. Olha Provérbios 20 e 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Olha que coisa extraordinária. O espírito é a lâmpada que vai sondar a sua vida, que vai fazer você assumir quando você errou. Mas não tem como guardar segredo de Deus. Deus tem uma sonda dentro de você chamada Espírito Santo, que vasculha a sua vida o tempo todo. Então você tem que se limpar, se livrar da culpa, porque a culpa emperra. Às vezes nosso maior adversário não é as pessoas que estão ao nosso lado, somos nós mesmos. Sabe que tem pessoas que são capazes de guardar
situações no coração durante 10 anos. Tem pessoas que guardam coisas no coração há 50 anos. Tem pessoas que não avançam porque vivem do passado um coração dolorido. 50 anos de culpa. 50 anos de culpa. Amados, o maior adversário que muitas pessoas têm é a sua própria consciência. Existem muitas pessoas que têm a consciência pesada na obra de Deus. E o Senhor te trouxe aqui nesta noite porque você não pode viver assim. Se a tua consciência está te condenando, você tem que entender que essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Você pode ter errado, você pode ter pecado. Assuma, pastor, eu errei, eu já deixei. Assuma diante de Deus, Deus, eu estou me culpando por causa disso. Senhor, eu não consigo dormir por causa disso. Senhor, eu tenho medo por causa disso. Senhor, eu não tenho coragem por causa disso. Porque eu tenho medo, porque a minha vida... Amado, confessa e deixa. Se livre deste sentimento de culpa. Ande de cabeça erguida. Olha, se eu fosse aqui, viver com sentimento de culpa, eu aprontei poucas e boas na minha juventude. Eu, no início da minha conversão, eu aprontei poucas e boas. Sabe que eu, 16 anos, eu já ia à igreja. Mas eu também gostava de pular o baile de carnaval. Eu saía do culto e ia pular o baile de carnaval. Sabe que eu com 16 anos, ia na igreja envolvido com, a Bíblia diz, a amizade do mundo é inimiga de Deus, as más conversações corrompem os bons costumes. Eu experimentei e fumei maconha. Olha, você ia à igreja? Ia. Saía da igreja e ia para o baile de carnaval. E o louvor? Foi graça, graça, irmão, superabundante graça. E depois, mamãe, eu quero. Olha, se eu fosse ficar aqui, imagina, quando começasse a cantar, Deus... cuida de mim. Eu disse, mas mamãe, eu quero. Eu cantei, mamãe, eu quero. Eu não sou digno. O quê? Não sou digno o quê? Mamãe, eu quero. Foi uma fase errada da minha vida. Errei, pequei, paguei por aquilo. As consequências vieram. Agora, se eu me livrei dessa culpa, eu vou ficar me culpando. Agora eu vou viver a vida inteira. Mas eu não devia ter ido ao baile. Não devia. Eu fui, errei, colhi. Passou. Agora, eu não vou mais viver com culpa. Porque eu não sou mais aquele homem morreu. 20 e tantos anos se passaram, eu vou viver com culpa. Você tem que entender que você não pode viver se culpando, querendo pagar uma conta que Jesus já lhe pagou, querendo pagar um preço se ele já pagou esse preço por você. Sabe, não se sentindo merecedor. Pastor, porque na minha profissão eu perdi o emprego lá atrás, eu fui corrupto e hoje a minha vida está assim, eu poderia hoje ser um grande... mas não é! Errou! Caiu! Passou! Coisas novas já vieram! Não se culpe! Não se culpe! Porque enquanto você ficar se culpando, você não vai ver o que Deus tem para a sua vida. Você está entendendo? O aspecto 3 diz, com o coração contrito, devemos estar prontos a pedir perdão a Deus e aos outros. Temos falado muito sobre isso. Tem pessoas, amados, que são desonestas com próximos, são desonestas com Deus, e por isso sofrem, tem um sentimento de culpa muito grande. Sabe que tem gente que finge estar vivendo, mas não está. A pessoa vive doente, vive com culpa, isso não é bom. Não pode. Olha, o coração contrito tem que estar pronto para pedir perdão a Deus. Em 1 de João 1,9,
se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amado e amada do Senhor, você tem que pedir perdão. Mas pastor, eu errei. Gente, entenda uma coisa. Pedir perdão faz parte da vida espiritual. Não, eu já pedi desculpas. Não é desculpas, é perdão. Pedir desculpas, isto é o mundo. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então tem que pedir o quê? Perdão. Não é desculpas, é perdão. Então pedir perdão faz parte da vida espiritual. Pastor, como eu peço perdão para Deus? É gritando, rasgando a minha roupa, sabe? É ajoelhando no caroço de milho, de miserável, me dando soco. Como eu peço perdão para Deus, pastor? Porque eu tenho uma culpa que me consome, porque eu não devia ter feito aquilo. Tem hora que me dá vontade, pastor, de pegar, sabe, uma panela fervendo e jogar na cabeça, para eu me sentir perdoado. Pastor, sabe, eu tenho vontade de ajoelhar no caroço de milho, sabe, para eu me sentir perdoado. Como é que se pede perdão para Deus? É com um coração sincero, dizendo, Senhor, sabe, eu errei. Eu tenho consciência que eu errei, eu não devia ter feito isso. Eu conheço a Tua palavra, Deus, mas eu me arrependo. Eu não quero mais viver dessa forma. Me perdoa. Seus pecados estão perdoados. Mas pastor, é isso? É isso. É isso. Mas tem gente que não consegue. A pessoa, tem gente que tem prazer quando uma tragédia acontece na sua vida, porque ela diz, ai, foi Deus que mandou essa tragédia, agora eu estou perdoado. Que é isso, amado? Que é isso? Tem que pedir perdão. A Bíblia diz que nós temos que pedir perdão. Peça perdão a Deus. Sabe que o nosso Deus é um Deus de perdão. Não é com sacrifício, você tem que assumir. Errou, assuma. Senhor, me perdoa porque eu errei. Não é fazer barganha. Olha, Deus, sabe, Deus, eu vou dar tudo que eu tenho essa semana para o Senhor me perdoar. Olha, Deus, eu vou dar um dízimo e uma oferta para o Senhor me perdoar. Não é. Olha, Deus, para o Senhor me perdoar. Eu te prometo, Deus, eu te prometo que eu vou fazer agora assim. Amado, olha, Deus, se o Senhor me perdoar, eu vou visitar aquela minha tia que faz 15 anos que eu não vejo. Se o Senhor me perdoar, sabe, Deus, eu nunca mais vou me perdoar desse pecado, eu nunca mais vou falar mal dos outros. Amado, não é com barganha. É abrindo o coração e dizendo, Deus, eu preciso do teu perdão. Sabe, Pai, como pode? Eu conheço a tua palavra, mas eu me meti num negócio desse. Senhor, eu me sinto envergonhado de ser quem eu sou. Pai, é assim que se pede perdão para Deus. A igreja está entendendo? Não é barganha, é abrir o coração. E você tem que crer que Ele perdoa. Confessa a Deus e peça perdão, porque Ele é perdoador. Ele é perdoador. Vinde, Isaías 1,18, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Meu amado, não importa, sabe, se o pecado é pecadinho, se é pecadão, se é grande, se é pequeno. Quando você abre o seu coração, a natureza de Deus é essa, perdoar. Mas pastor, é vermelho como escarlata, é terrível, pastor, o que eu fiz. A Bíblia diz, olha, ele pode ser vermelho como carmesim, vai se tornar como a lã, branco como a lã. Deus perdoa. Deus é amor, Deus é fiel, Deus perdoa. Aprenda a admitir quando você errou com outra pessoa. Sabe, isso aqui é um processo de revisão de vida. Nós estamos, olha, desde o final de novembro,
o início de dezembro, Deus vem falando com a igreja, isso aqui é um processo de revisão de vida, rever valores, rever conceito, o que te faz mal, tirar da sua vida, sabe, para você ser curado. A culpa, ela traz doença, tem gente que é doente de culpa, mas por que eu fiz isso? Tem gente que se torna escravo, sabe que tem gente que tem um sentimento de culpa tão grande, que se torna escravo de outra pessoa, capacho dos outros. Por quê? Às vezes a culpa não é só por causa de um foi prejudicado. Às vezes é porque alguém lhe favoreceu alguma vez na vida e a pessoa sente culpa, mas se eu não fizer, meu amado, tem gente que não honra a Deus para honrar os outros porque tem a culpa, sentimento de culpa. Para Deus não faz e faz para os outros. Você não é escravo, você é livre. Sabe que eu sei que o Espírito Santo de Deus se entristece em ver como algumas pessoas estão vivendo na obra de Deus. Perdão traz cura. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Sabe que tem doenças que matam, tem pessoas doentes, morrendo, tem pessoas se matando por causa da culpa. Olha, enquanto a pessoa não pede perdão, ela não recebe a cura. Tem gente que é doente. Por que a pessoa é doente, pastor? Porque ela não perdoou, não pediu perdão. Quem que ordena isso, pastor? É Deus. Se você quer quebrar a opressão, o remédio para uma consciência aflita, o remédio para uma consciência atordoada, o remédio para uma consciência cheia de peso, sabe, para os males ocultos na mente, para aquela pessoa que está com 50 anos com peso na consciência, que vive uma vida, sabe, pesada. Qual o remédio? Pedir perdão e se livrar da culpa. Se livra da culpa, amado. Olha, tem gente que você vive com ela há 50 anos e você não conhece essa pessoa, pastor. A pessoa vive uma vida oculta. Sabe que eu já conversei com pessoas assim? Vocês estavam bem? Estava bem. Vocês viviam em paz? Vivíamos. Vivi com a pessoa 30 anos. Não conhecia a pessoa. A pessoa vivia uma vida oculta. Meu irmão, viver uma vida oculta não dá paz, não. Não tem paz. Quem vive uma vida dupla não tem paz. Não tem paz. O Senhor nos justifica, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós precisamos de Deus. Sabe como uma pessoa com a consciência pesada, ela não desfruta da vida? Você tem que se abrir para Deus. Você tem que se abrir. Pastor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e pegar o pastor e confessar os meus pecados e pedir pastor, perdão para o pastor? Mas é a Igreja Católica Apostólica Romana, que põe um padre para fazer isso. Nós confessamos para Deus. Se precisar de um amigo, de um conselheiro, de ajuda, pastor, eu não tenho para quem falar. Eu não confio em mais ninguém senão o pastor, que é o anjo da igreja, para eu falar isso aqui, porque outras pessoas não vão entender. Eu vou lhe ouvir e vou lhe ajudar. Agora, é para Deus que você vai pedir perdão. Às vezes as pessoas, pastor, eu tenho que conversar. Eu já ouvi muitas coisas nesses anos de ministério. E eu disse, amado, não conte isso a ninguém. Abre o seu coração para Deus. Eu vou orar por esta fraqueza, por esta situação. É gravíssima. Deus vai lhe ajudar. Deus vai livrar você disso. Porque eu sei o drama que muitas pessoas passam. Nós já recebemos na nossa igreja pessoas com uma vida dupla. Uma vida oculta. Uma vida para a sociedade e uma vida dentro dela. Sabe, um sorriso, mas também um ódio.
E é meu dever orientar, instruir, ensinar a pessoa. Olha, o caminho é esse. É o caminho do perdão, é o caminho da oração. Confessa, deixa. Agora, Jesus perdoa, Ele já lhe perdoou. Então não fique você se condenando. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então não viva debaixo de condenação. Não viva debaixo da culpa. Não viva debaixo de condenação. Isso aqui mata. Amém? Você tem que ter paz. Tem que ter paz. Eu vou avançar mais 5, 10 minutinhos e nós vamos encerrar este estudo hoje. Porque o Espírito Santo de Deus me diz que nós precisamos encerrar este estudo hoje. Não, você não vai viver debaixo de condenação. Eu vou te mostrar um exemplo na Bíblia Sagrada de um homem, de um juiz que tinha força e fraqueza. Tinha tudo para ser o ápice. Foi humilhado. Sabe que nós vamos falar sobre Sansão. Sansão tem uma vida meio enigmática. Sansão tem uma vida meio esquisita. Se você ler a história de Sansão, você vai ver que a história de Sansão é uma vida confusa. O quarto aspecto fala sobre a vida de Sansão. A vida de Sansão é um exemplo. A vida de Sansão é um excelente exemplo. Foi uma vida enigmática, cheia de intrigas, suspense, vitória e tragédia. Um personagem forte, mas também fraco. Ele gostava de flertar com o pecado. Sabe que Sansão foi um homem que ele gostava de namoriscar com o pecado. Ele gostava de brincar com o pecado. Sansão amava a violência. Sansão amava o pecado. Sansão ele era um homem que foi levantado por Deus para ser um juiz, um homem de autoridade, um conselheiro, um homem de paz. Sansão se tornou um homem violento. Era um homem que matava por qualquer coisa. Olha, a Bíblia diz aqui, em Juízes 16:30, e disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então, esse homem teve uma carreira muita confusão. Você pega alguns personagens da Bíblia Sagrada, você vê, pessoas passou por um momento de alto e baixo, recobrou o juízo. Sansão não. Sansão era um homem com a mente deturpada, sabe, um homem violento. Como pode, amados, um homem de Deus viver assim? Como é que pode uma pessoa de Jesus viver assim? Sabe que esse homem recebeu uma palavra profética antes de nascer. Sansão foi motivo de profecia. Só não foi um homem que nasceu. Ele nasceu com uma profecia sobre a vida dele. Sabe? Ele foi um homem consagrado ao nazireu, ao nazireado. Então isso tinha implicações. Olha aqui que coisa extraordinária o nascimento de Sansão. Põe para mim, por favor, Juízes 13:7. É um homem consagrado a Deus, mas gostava de guerra e de violência. Como é que pode? Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho. Olha a profecia. Foi um homem consagrado a Deus. Porém diz: eis que tu conceberás, fala a mãe dele, e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno, até o dia da sua morte. Então, Sansão não podia. O voto do nazireu, do nazireado, era assim: Sansão não podia cortar o cabelo, Sansão não podia beber, e Sansão não podia tocar em cadáver. Então, ele tinha consciência que ele não podia, mas ele não respeitava. Ele era um homem violento. Ele matava, metia a mão no morto, fazia, acontecia. Ele bebia. Ele não respeitava Deus. Ele era um cara muito confuso.
Sabe, a força de Sansão não estava no cabelo, mas na profecia. Ele nasceu para ser consagrado. Então, Sansão significa filho prometido. Então ele foi o filho da promessa. Ele era um homem que ele tinha que ter na autoridade que ele tinha, ele não podia ter aquele comportamento. Você não pode esperar de algumas pessoas algum comportamento, algum certo tipo de comportamento. Você não pode esperar, por exemplo, de um juiz. Né? Imagine um juiz que vai trabalhar no fórum, vamos trazer para o lado humano. Você chega lá, ele está bêbado. Mas ele que vai julgar o processo, mas ele está lá bêbado. Você não vai, isso é inconcebível. Você não vai aceitar de um juiz que está ali para julgar questões importantes, ou que ele esteja lá fumando. Eu estou aqui fumando um charuto da paz, um cigarro de maconha daqui. Você não vai, isso é inconcebível. Não pode. Você não vai aceitar, amado, de um pastor, de um líder evangélico, que ele seja um homem promíscuo, com uma vida torta. Chega aqui no altar, 5, 10 palavrões, olha, não leve em consideração minha carne, hein? Você não vai aceitar isso de um líder evangélico, de um pastor, de um profeta? Então existem coisas que não se pode aceitar. O comportamento de Sansão era inaceitável. Era inaceitável. Olha aqui, depois deu a mulher à luz um filho, e lhe chamou Sansão. O menino cresceu, e o Senhor ele era um homem abençoado. Sabe que existem posturas que não se pode aceitar de quem é abençoado. Existem algumas questões que alguém que é abençoado por Deus tem que ter na consciência. Olha, eu sou abençoado. Eu não posso deixar de prestar o meu culto racional. Olha, Deus tem me abençoado, Deus tem abençoado a minha casa, Deus põe comida à minha mesa, Deus me dá um teto. Tem postura de quem é abençoado que não se pode aceitar. Tem pessoas que desdenham, desvalorizam, brincam. Sabe, a pessoa é abençoada. Ele era um homem abençoado. Mas Sansão tinha uma falha de caráter tremenda. Sansão tinha uma força que ele matava um leão com a mão, mas ele tinha uma falha de caráter tremenda. Ele era uma pessoa que não tinha caráter. Não se pode aceitar de quem é abençoado não ter caráter. Não se ter caráter. Como alguém que é abençoado? Sansão matava um leão com a mão. Ele tinha uma força tamanha, mas ele não tinha caráter. Ele tinha uma vida moral frouxa. Ele não sentia arrependimento de nada. Ele não sentia culpa de nada. Ele não respeitava a Deus. Sabe que isso é muito terrível. Ele tinha uma moral frouxa. Põe para mim o ponto C. Ele tinha uma moral frouxa. E foi derrotado por uma mulher. Depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Sorek, a qual se chamava Dalila. Você veja, sabe, Dalila foi um instrumento que o diabo usou para tentar um homem que tinha uma frouxidão moral. Sabe, Satanás é astuto. Sabia que ele tinha uma frouxidão moral? E aí colocou no caminho dele um homem que matava com a mão um animal, um leão. Um homem que tinha uma capacidade. Você veja, amado, você pode ter a capacidade que for. Você pode ser abençoado. Mas se tiver frouxidão moral, se Deus não trabalhar o teu caráter, se Deus não trabalhar a sua vida, se Deus não lhe limpar da culpa, qualquer coisa traz a derrota à sua vida. É triste, você vê a história de Sansão. Eu já li centenas de vezes essa história, e eu fico perplexo. Como um homem com uma autoridade dessa, uma patente alta dessa? Sabe que alguém, um filho de Deus, quando erra, a pessoa não dorme. Às vezes acontece alguma coisa, às vezes eu faço alguma coisa, puxa, eu acho que eu fiz o mal para alguém, eu não durmo. Eu fico com um sentimento de culpa enquanto eu não encontro a pessoa. Amado, olha, eu acho que eu errei com você. Não, pastor, mas estou aqui para te pedir perdão, não devia. Eu acho que eu falei, não devia ter falado daquele jeito. Eu não durmo. Sansão não estava nem aí.
Deus diz, não bebe. Ele bebia. Não pega nada, vai acontecer nada. Bebi uma, duas, nunca aconteceu nada. Não vai acontecer nada nunca, eu sou Sansão, eu sou o cara. Ele não tinha zelo, ele não tinha ética, ele não tinha moral. Infelizmente, era abençoado. E aí, Dalila, muito esperta, começou a dizer, Sansão, de onde vem a tua força? Aí ele diz, a minha força vem, sabe, do halterofilismo. Se eu beber água com limão, eu vou ficar fraco. Ela dava água com limão. De onde vem sua força, Sansão? Olha, é que não pode fazer trança no meu cabelo. Se fizer trança, ela fazia trança. E ele, até que um dia, por causa da sua frouxidão moral, porque eu disse não bebe, ele bebeu. Ele começou a beber e Dalila começou a... Sansão, olha o versículo 19. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos e tendo chamado um homem, ela disse, Sansão, de onde veio sua força? Sabe o que acontece? Quando eu nasci, foi feito um voto, se cortar o meu cabelo, tal. Ela disse, é isso que vem a tua força? Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Meu amado, a partir do momento que a pessoa peca, a força sai, o poder de Deus sai, porque Deus não convive com o pecado. Pastor, mas é que eu sou salvo. Não adianta você pensar que você é salvo, mas que você pode fazer o que você quiser. De Deus não se zomba. Sabe? Ele achou que ele podia fazer o que ele quisesse. O que ninguém foi capaz de derrotar, Sansão derrotou. E uma mulher derrotou o homem. Sabe que Sansão chegou ao ponto mais baixo da vida dele? Sansão chegou ao fim do poço, um homem humilhado. Uma paixão descontrolada acabou com a vida desse homem. Encurtou uma vida de sucesso. Quantas pessoas na obra de Deus tinham tudo para estourar, tiveram a vida encurtada? Quantas pessoas na obra de Deus tinham tudo para estar bem? Marido está na igreja, filho está na igreja, a pessoa voando, tendo tudo. Porque às vezes a pessoa acha que ela pode pecar, pode fazer o que quiser, que Deus está com ela. Amado, o Espírito Santo não sai. Mas quando ele entristece, quando o Espírito é apagado, a pessoa fica vulnerável. Ela não vê o agir de Deus na vida dela. Então Sansão chegou a um ponto mais baixo da vida dele. Olha o que diz aqui, Juízes 16, 20. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, olha a arrogância, sairei ainda esta vez como dantes, porque ele pecava, fazia, acontecia e achava que Deus não estava vendo, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. No novo pacto o Espírito não sai, mas se você vive no pecado, o Espírito Santo te entristece, ele apaga, você fica vulnerável. Olha o que ele diz, eu sairei como dantes. Ele estava habituado a pecar e achava que ia sair daquela mais uma vez. Amados, é só mais uma mentira, é só mais um pecado, é só mais um passo em falso, é só dessa vez, é só... Sansão chegou ao fundo do poço. Juízes 16, 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. Juiz de Israel, um grande homem, mas não teve a capacidade de fazer um autoexame. O que nós estamos fazendo nesta noite, pastor? Por que o senhor está falando sobre Sansão, que chegou ao fundo do poço? Sansão chegou ao fundo do poço porque ele não fez um autoexame para se sentir culpado e deixar aquilo. Sabe o que faltou para Sansão, pastora?
um pastor. Sabe o que faltou para Sansão, pastora? Um amigo. Para lhe dizer, cara, você está tudo errado. A tua vida está toda errada. Você é um juiz de Israel. Faltou alguém, um amigo. Faltou um amigo. Você, Sansão, você é uma promessa de Deus, nasceu abençoado. Deus diz para você não se meter com isso. Olha, quem você pensa que você é, Sansão? Você acha que isso vai te levar aonde? Faltou um amigo, Edinaldo. Faltou um pastor. É isso que eu tenho feito aqui desse altar esses anos todos. Olha, você sabe que eu já me meti em cada coisa aqui. Eu já perdi muita amizade, muita gente foi embora da igreja. Porque às vezes eu ficava sabendo de uma coisa, alguma coisa chegava até a mim, dizia, o quê? Ah, mas se eu tiver que perder uma amizade, eu perco a amizade. Se eu tiver que perder uma família na igreja, eu perco. Se chega uma notícia para mim, olha, filho de fulano está metido com isso, com aquilo, pastor, o negócio está feio. Eu digo, o quê? Eu chamo a família. Eu chamo a família e falo, olha, fiquei sabendo, teu filho está assim, a situação é... Olha, às vezes falta alguém com coragem para chamar e dizer, você está errado, meu. Que vida é essa que você está vivendo? Que vida torta é essa? Você acha que isso é certo? Faltou um amigo para Sansão. Faltou um pastor. Não tem faltado isso a você, amado. Não tem lhe faltado isso. Eu tenho sido aqui teu amigo. Tenho sido teu guia espiritual. Sabe que faltou alguém para dizer, Sansão, faça um inventário da sua vida. Sansão, recobra o juízo. Sansão, cai na real. Sabe que às vezes eu vejo pessoas aqui na igreja e eu falo, mano, o que está acontecendo? Qual o seu problema? Pastor, preciso conversar. Ou eu vou falar um negócio, o irmão é capaz de infartar. Tem vezes que eu ouço coisas, amados, que eu digo, meu Deus, Senhor, o irmão faz isso? Faço. Há quanto tempo o irmão faz isso? Há tantos anos. Mas irmão, há tantos anos, faço. Eu vou te ajudar. Olha, a Bíblia diz isso. É uma fraqueza que você tem, isso é uma falta no seu caráter. E aí eu fico, irmão, como é que está aquilo? Pastor, tem sido uma luta, caí, esses dias eu caí, não pode cair, não pode, nós vamos. Eu defendo em oração, vou orar por você, vamos nos proteger. Não pode. Faltou um amigo para Sansão. Amado, tem que fazer uma análise, tem que fazer um exame. Sabe, para que você arranque da sua vida o que é errado, para que você não se meta com o que é imoral. Sansão se meteu com o imoral, Sansão se meteu com o pecado, Sansão não tinha juízo, porque ele não tinha ninguém, não teve ninguém que tivesse coragem de falar as verdades que Sansão tinha que ouvir. Sabe que tem algumas pessoas que vêm na igreja, ficam com raiva, mas eu nunca tive medo de falar a verdade que muitas pessoas têm que ouvir. Tem gente que sai daqui às vezes escandalizado. O pastor vai falar um negócio desse. O pastor vai se meter num assunto desse pessoal. Louvado seja Deus, porque eu me meto, eu me jogo, porque eu sou o profeta, o anjo da igreja, a boca de Deus. Que é para a pessoa cair no juízo, recobrar o juízo, se livrar desse negócio, desse pecado. Olha, para nós encerrarmos, 1 minuto. Sansão teve um final trágico, ponto 5, porque ele perdeu o foco de quem era e a quem ele servia. Tem gente que se perdeu o foco. Não sabe quem é, não sabe mais. Deus levantou por uma coisa, a pessoa nem sabe mais o que ela é, o que ela quer, perdeu o foco. Ele ficou movendo o moinho, até que ele foi consumido por uma vingança. O final é dramático. Ele era um homem tão sem caráter, que o final, tão vingativo. Estou falando de um homem de Deus, salvo, que vai morar conosco a eternidade. Abençoado. O final dele é tão dramático, que ele está com o coração tão amargurado, que ele,
único sentimento que ele tem é de vingança. O cabelo dele começa a crescer, ele diz, Deus me dá força que é para eu matar todo mundo. Eu quero morrer com esse povo, eu quero acabar com a vida. Vingança. É dramático. Tem gente assim, se matando com vingança, com raiva. Abençoado, abençoado. Nunca perca o foco. Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha, enquanto um caminhava em direção ao pecado, Paulo diz, olha, prossigo para o alvo, prossigo para o alvo. Amado, prossiga para o alvo. Palavra final, nossos olhos devem estar postos em Cristo, no que Ele fez por nós, seu perdão. Não podemos caminhar atrelados a culpas do passado, que nos levam a olhar para trás e perder o foco da vida. Alguém devia ter dito para Sansão, Sansão, para, Sansão, esse caminho é errado, você está traçando um caminho errado, ele não teve um amigo. É importante termos amigos na igreja. É importante fazermos amigos na igreja. Sabe por quê? Porque unidos nós vamos nos ajudar um ao outro. Porque se eu sei que alguém aqui está metido em droga, meu Deus, meu irmão, você está metido em... Não, pastor, eu não estou, você está. Eu não estou, é mentira da minha mulher, você está. Você acha que isso nunca aconteceu aqui? A mulher vem e diz, pastor, meu marido está metido com droga. Eu digo, quem? Meu, mas não pode ser, amada. É um equívoco, peguei lá, tem na coisa dele. É que eu nunca disse ao pastor, ele é viciado há tantos anos. Isso é coisa que eu já ouvi aqui na igreja. Aí eu vou, amado, você está usando droga. Não estou, pastor, você está usando droga. Não estou, amado. Olha, você está diante de um homem de Deus, não vamos mentir. Não vamos brincar. Você está metido com droga. Tua mulher pegou, está assim, assim. Você está metido com droga. Eu estou. Eu vou te ajudar. Você quer ajuda, cara? Eu vou te ajudar. Tem que ter amigo, tem que ter confiança. Pastor, meu problema é moral. Sabe, eu gosto de trair. Eu escondo. A culpa vai te matar. Você tem que ter um conselheiro, um amigo, alguém de confiança. Pastor, eu não tenho ninguém. Você tem o pastor da igreja. Me procure, eu vou te ajudar. Porque senão a pessoa vai vivendo com aquela culpa, achando que vai fazer mais uma vez, não tem problema. Mais uma vez, uma hora você vai acabar como Sansão. Não pode. Eu encerro com 2 Timóteo 2,8. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o Evangelho. Amado, lembra de Jesus. Jesus é a solução. Jesus é a solução. Você está compreendendo? Diga, Jesus é a solução. Só em Jesus nós encontramos a solução. Eu quero que você saia daqui hoje e se livre definitivamente da culpa, do passado, de tudo que tem consumido a sua vida. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Era para nós estudarmos hoje, domingo. Encerramos o estudo hoje, domingo, novo estudo. Deus o sabe por quê que Ele nos trouxe todo o recado, toda a mensagem hoje. Me perdoe, passei do horário, não é meu hábito, mas não poderia deixar de falar o que o Espírito Santo mandou dizer à igreja. Também é para avisar que chegaram novas Bíblias na livraria para todas as idades e de todos os tamanhos. Chegaram umas Bíblias lindas de bolso para presente de Natal. Sabe, uma Bíbliazinha de bolsa, de carteira. Olha, miudinha. Um espetáculo que você põe dentro da bolsa. A hora que eu deixo de passar um versículo, você puxa na bolsa. Olha, não é porque tem telão aqui que você vai ficar sem Bíblia, hein? Não. Mulheres de Deus, não ande na rua sem Bíblia. Homens de Deus, não ande na rua sem Bíblia. Olha que bonitinho. Olha. Isso que você põe. Olha, pastora. Põe no bolso. Ó. Quem fala que eu estou com a palavra de Deus todinha aqui no bolso? Estou armado. Um dia o guarda parou um Fusca que eu tinha em 1963.
Você está armado? Eu digo, tô. Está armado? Eu falei, tô. Está no porta-luva. Ele disse, tira a mão para cima. Pôs a mão, pegou a Bíblia e disse, segue, porque esta arma eu não mexo. Vamos ficar de pé. Amado, se livra da culpa. Pastor, se eu não tivesse sido uma mulher ruim, se eu não tivesse feito, meu marido nunca tinha ido embora, pastor, onde foi que eu errei? Amado, se livre da culpa. Se livre da culpa. Pai amado e eterno Deus Todo-Poderoso, nós não fomos levantados nem chamados por Ti para vivermos com sentimento de culpa. Somos gratos a tudo e a todos que nos ajudaram, mas não somos escravos de ninguém. E se alguém nos ajudou, foi porque o Senhor inclinou o coração desta pessoa em nosso favor. Pai amado e eterno, se alguém aqui no nosso ministério tem ocultado algum pecado, e porque tem ocultado, vive cheio de culpa, não se acha merecedor, não se acha digno, em nome de Jesus hoje, ouvimos a Tua voz. Este filho e esta filha vai se acertar contigo, Pai, vai se livrar desta culpa. Senhor, se alguém se sente culpado por coisas que não fez na vida, poderia ter feito e não fez, não foi feito, passou, agora não será mais escravo da culpa. Senhor Jesus, põe a Tua mão, guia e dirige o Teu povo em paz e livres da culpa, em nome de Jesus.